TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Na sombra da montanha. Mariano e Estela, ao estarem a passar por grandes dificuldades financeiras, resolvem aceitar o convite de um tio dele para morar na quinta, na sombra da montanha, juntamente com os filhos Felipe e Isabela. Localizada no sopé de uma montanha, o local é habitado por moradores do além e dentro da casa acontecem muitas coisas, inclusive manifestações físicas. Por isso, Estela resolve pedir ajuda ao centro espírita da cidade em que morava antes. O que é que acontece neste local? Os moradores desencarnados vão ser socorridos? Depois de muitas surpresas, toda a família vai perceber a importância de ser acolhida, não só pela montanha, mas também pelas leis do amor. Boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras da João, pelo carinho de todos e poder estar aqui para partilhar com vocês mais uma vez um trabalho, uma pesquisa e aprendermos juntos um pouquinho mais. Por vezes sou repetitiva nas palavras, mas não tem como não ser, não é? A gente está falando daquilo que a gente está sentindo no nosso coração. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muitas moradas na casa de meu pai, não é? Isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos vários pontos e um deles, a espiritualidade superior, fala-nos que a Terra é um planeta de provas e expiações e nós já sabemos que este planeta vai se transformar num planeta de regeneração. E se todos nós nos portarmos muito bem, nós ainda continuaremos nesta morada de uma forma mais harmoniosa, mais serena. E por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque nós vamos falar na continuação da nossa companheira Isabel Maria, que nos trouxe-nos na quinta-feira passada, Violetas na Janela, falando da chegada da Patrícia, falando de um novo mundo, né? E nós sabemos que Patrícia teve o compromisso de trazer para nós 4 obras. E hoje coube-me falar sobre este livro, que é o segundo, após o Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Portanto, nós somos muito curiosos e nós sempre queremos saber deste mundo que nós já vivemos e que estamos aqui hoje na vida da matéria e que vamos voltar para esse mundo novamente. E depende unicamente de nós chegarmos lá em melhores condições ou não. Costuma-se brincar muito aqui com os nossos companheiros, o Sr. Orlando e a nossa Rosarinho, que todos nós vamos passar pelo umbral. O Rosarinho fala sempre isso. Eu estou torcendo para eu não passar por lá, pelo menos chegar no posto de socorro. E hoje eu combinei com o senhor Orlando. Senhor Orlando, faz assim, quem vai, a Rosarinho vai o senhor primeiro, depois vocês vão me buscar lá no posto de socorro no umbral, ok? Por favor, deem as mãos para mim. E isso é sério, porque a gente fala na brincadeira, mas a coisa é séria. E nós vamos ver aqui o que a Patrícia vai nos falar. Então, através da sua tia, né, da psicografia da Vera Lúcia, que tem aí que eu coloquei a foto dela, né, porque nós não podemos prestigiar só o espírito, mas também aqueles que se doam para trazer esse manancial de conhecimentos para nós, né, que é o caso, então, da tia da Patrícia Vera Lúcia. E, então, este livro, nós temos na personagem central uma pessoa que bem viveu. Eu fui pegar logo no início, porque, como a nossa Isabel falou, ela era uma jovem de família espírita. O fato de ser uma jovem de família espírita nem sempre diz muita coisa, depende muito do comportamento de cada um de nós, né? Por vezes, nós temos o desejo de que todos na família se tornem espíritas e que todos tenham a mesma caminhada.
mas nós somos espíritos únicos, nós somos individualidades e somos nós que construímos e que fazemos o nosso percurso. No caso da Patrícia, ela soube viver bem e quando da sua estada no mundo físico. E muito embora tenha sido uma pessoa comum, sua vida fraterna foi a causa de uma passagem suave e tranquila ao mundo astral, mesmo porque não poderia ser de outra forma. Verão a beleza e a harmonia de viver quando o homem espontaneamente vai ao encontro da integração cósmica. A vida concede ao seu filho vitalidade e alegria e o amor, não contaminados pelas paixões mundanas. Ou seja, se nós não ficarmos ligados à vida da matéria e nos perdermos pelos caminhos das paixões e dos vícios, é óbvio que nós vamos ter uma passagem, nós vamos fazer uma viagem, e nós vamos fazer uma viagem mais tranquila. Portanto, a nossa personagem, o afeto e carinho daquele que por um período muito longo foi seu pai. E quem assina, então, é o próprio pai dela, que é o João Carlos Braghini. Isso é só para a gente ter uma pequena introduçãozinha do que está mesmo no livro que o pai colocou. Então ela chega na pátria espiritual e vai encontrar novos amigos. E saturada de entusiasmo e alegria, não dessa euforia passageira que ocasionalmente nos acontecem no mundo, mas de um estado permanente que envolve de beleza todas as coisas que vemos e tocamos. Com esse estado de espírito, apresentei-me ao departamento da escola a que fora destinada. Então, logo aqui, a Patrícia está falando de uma euforia, de uma alegria, de um entusiasmo que não tem nada a ver com as coisas da vida da matéria. É totalmente diferente. E ela vai para uma escola. Portanto, depois da sua recuperação, digamos assim, né, juntamente com a sua avó, com quem ela foi viver, ela então já vai se matricular numa escola. E ali, é óbvio, como todo jovem, como é natural, vai fazer novos amigos. Adentrei a sala onde iríamos ter a primeira reunião do grupo. Passando pela porta da sala de aula, vi que muitos já haviam chegado e fui cumprimentada por todos. Cumprimentos acompanhados de um sorriso franco e de lealdade, que eu tanto apreciava no relacionamento com os meus colegas quando estava encarnada. Olha que gostoso, né? Você chegar, não conheço ninguém, vou fazer novos amigos, todos me acolhem, todos sorriem, todos me abraçam, me envolvem em carinho. E esse é o comportamento que nós temos que ter antes de nós chegarmos na pátria espiritual. Nós temos que estar aqui como encarnados e ter este comportamento. E eu sempre falo que aqui na nossa casa, nosso benfeitor sempre diz que nós somos um grupo e nós somos uma família. Portanto, nosso comportamento tem que ser desse entusiasmo, dessa alegria, dessa euforia, dessa vontade de doação uns para com os outros, aqui ainda como encarnados. Nós temos que, eu vou usar uma expressão, tirar a maquiagem. Nós temos que ser nós mesmos, mas nós mesmos com o coração. Nós estamos vivendo um tempo em que o progresso ele está exigindo de nós esse comportamento. Então, se nós nos comportarmos desta maneira, olhando uns para os outros e falando com o coração, nós vamos fazer uma caminhada, nós vamos fazer a nossa viagem de uma forma mais tranquila. E ela diz, então, que esses novos amigos que ela fez desse grupo, e nesse grupo ela ia ter 3 orientadores, que seriam o Raimundo, a Isaura e o Frederico. Sentia-me cheia de vida e emoção, voltar a fazer o que tanto gostava, estudar e conhecer outras atividades nesta nova maneira de viver. Ou seja, ela já tinha dentro dela esse gosto. Então, o que Jesus nos fala? Que nós levaremos para a pátria espiritual tudo aquilo
que está ligado ao nosso sentimento, aquilo que nós realmente gostamos, que está aqui dentro de nós. Então, Jesus fala-nos também, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro da Patrícia sempre foi estudar, aprender, conhecer. Então, ela não foi para a pátria espiritual e ficou ali ao lado da avó, falando da vida da matéria. Ela não ficou perdendo tempo. Ela simplesmente aceitou esta nova vida e ela foi se matricular na escola, conhecer novas pessoas e tocar a vida para frente. Ela não ficou lá junto da avó dizendo que, poxa, vovó, olha, eu afinal sou jovem, não queria desencarnar tão cedo, tinha toda uma vida pela frente, os meus amigos, os meus pais. Não. Ela olhou para o futuro, né? Ela arregaçou as mangas, ela não perdeu tempo. No lar terreno, havia escutado de meus pais muitas explicações sobre a mudança de interesses e necessidades fora do corpo físico. Mas minha expectativa era maior agora do que naquela época. Ou seja, deixando a vida da matéria, nós adentrando num mundo mais, numa dimensão mais suave, digamos assim, os sentimentos, as coisas fluem de uma forma diferente. Dona Isaura, senhora portadora de vastos conhecimentos sobre o mundo em que agora estávamos vivendo, deu-nos algumas explicações. Este curso é feito de 3 formas. Os jovens e as crianças maiores têm-no como parte do estudo do educandário. Os adultos podem fazê-lo de 2 modos. Os que não têm conhecimentos fazem-no em período maior, 3 anos. Então, quer dizer, nós os maduros aqui vamos levar mais tempo quando chegar do lado de lá. Ainda vai depender, né, de como é que nós vamos fazer a nossa viagem, o que é que nós vamos levar conosco, né? Porque por vezes a gente fala assim, não, eu sou espírita, agora eu já, né, tenho conhecimento, eu tenho certeza que eu vou me adaptar quando desencarnar e tal, porque eu já li muitos livros. É tão comum as pessoas falarem isso. Eu já li muitos livros e eu estou preparada para o meu desencarne. Mentira, quando chega lá, está com o pé mais do lado de cá do que do lado de lá. A própria pessoa se surpreende. E ela fica espantada. E ela pensa que ela está muito preparada quando vê ela está em casa, junto dos familiares, atrapalhando tudo e criando uma grande confusão. Portanto, não é assim tão simples. E aí os adultos, os mais crescidos, vão levar mais tempo. E os jovens e as crianças levam menos tempo para aprender. Os que têm conhecimentos fazem-no em 9 meses. Olha aí, ó. Aqueles que se dedicam ao estudo, ao conhecimento, vão levar menos tempo. Como é o caso de vocês aqui presentes, que a Dona Isaura disse, olha, vocês vão levar 9 meses porque vocês já têm um certo conhecimento e são jovens, porque o jovem, ele aprende com facilidade, assim como a criança. Os mais maduros já levam um pouquinho mais de tempo. Raimundo iria responder a algumas perguntas e Marcela foi a primeira a perguntar, porque o jovem é curioso, né? Ele quer saber, ele tem a necessidade de saber. Só conheceremos o plano espiritual através de cursos? Certamente que não. Muitos o conhecem pelo trabalho. Mas os cursos nos dão conhecimentos mais amplos e completos. Primeiramente, terão aulas teóricas sobre um determinado assunto. Depois terão aulas práticas, nas quais, em excursões, verão o que estudaram em sala de aula. Nessas excursões, não serão só espectadores, mas também atuarão. Trabalharemos onde quer que estejamos. Também visitaremos ambientes projetados e sustentados por espíritos ignorantes e conheceremos ilhas de socorro mantidas por espíritos trabalhadores no bem. É muito amplo. É mais do que a gente possa imaginar. Portanto, eles não iriam ali só estudar. E eu acho isso muito interessante, do ponto de vista que, agora eu vou pegar assim, puxar um pouquinho a sardinha, a nossa brasa aqui na casa, e talvez algumas pessoas podem até não gostar um pouquinho daquilo que eu vou falar, mas é a pura das verdades.
Por vezes, nós temos um carinho muito especial pelos jovens desta casa. E a gente puxa por eles. E então, às vezes eles dizem assim para nós, mas eu não posso, porque eu tenho que estudar, porque eu vou prestar os exames nacionais, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não tenho tempo. Nós precisamos parar para pensar um pouco nisso. Porque o nosso velhinho das barbas diz que nós temos que ser disciplinados e que nós temos que aproveitar o nosso tempo. A Patrícia desencarnou jovem. Nós não vamos receber um comunicado, uma mensagem dizendo, olha, caro jovem, tal dia você vai desencarnar. Então, nós precisamos saber administrar o nosso tempo. Às vezes, a gente fala assim, não, mas é porque não posso por causa disso, eu não posso... As desculpas são imensas. Né? Aí, de repente, a gente não sabe. Chega aquele momento, chegou a hora, tem que partir, e aí? Então, nós temos que, todos nós, não só os jovens, mas todos nós, temos que aproveitar o nosso tempo. Porque nós dormimos muito, é verdade. Nós somos bem preguiçosinhos, a gente gosta muito de dormir, eu sei. Mas, às vezes, a vida cobra de nós. E não é a vida, é o progresso que está cobrando de nós. E nós, então, temos, quer queiramos ou não, nós temos que acompanhar esse progresso. Então, eu por vezes, falo para mim mesma, pois, quando você era jovem, você tinha tempo para tudo. Agora você vai dizer que não tem tempo? Por quê? Onde está a diferença? Você não tem saúde? Você não está bem? Você não... Então, olha, aproveita aí que você dê um pouquinho mais do teu horário, não vai te fazer mal. Se você dormir... eu gosto de dormir 8 horas por dia. Mas agora não vai dar para dormir 8 horas por dia, porque você tem que ir lá para pesquisar e apresentar para o pessoal, partilhar com eles essa pesquisa. Então, você vai ter que dormir menos. Então, você vai ter que optar. Ou você trabalha de noite, ou você trabalha de manhã. Mas vai ter que fazer. Né? Então, a gente tem que dar um jeito. Né? A gente só não vai dar jeito para uma coisa. Quando a gente tiver que partir, a gente vai partir mesmo. Continuando, então, vamos falar das colônias. Então, ela diz que as colônias são cidades no plano espiritual que abrigam temporariamente os desencarnados, espíritos que estão no rol das reencarnações. Em todos os locais em que há as cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Portanto, em cada cidade, materialmente falando, nós temos um espaço espiritual, e ali fica ou uma colônia ou um posto de socorro. No caso aqui, nós sabemos que em Águas Santas tem a colônia dos jovens. E, para além dessa colônia, obviamente, que deve ter em outras cidades, aqui em Portugal, na pátria espiritual, um posto de socorro. Ou outra colônia, a gente não sabe. Estamos a falar daquilo que nosso benfeitor já trouxe para nós através da mediunidade e da comunicação espiritual. E cada colônia tem seus fundadores. Né? No caso aqui, o nosso responsável é o nosso velhinho das barbas, nosso pai Batuíra, e o seu pai, que é o velho Serrano. Para quem não sabe, o nosso velho Serrano, ele era um pastor de ovelhas. E depois, se uma cidade material fosse destruída, olha que pergunta interessante que uma dos jovens faz. Se uma cidade material fosse destruída, a colônia também acabaria naquele espaço? É uma pergunta interessante. Vocês já pensaram nisso? Eu nunca tinha pensado. E aí, então, vão responder para esse jovem, que é o Ivo. Não acabaria. Se a cidade dos encarnados não fosse reconstruída, a colônia mudaria para outro local. Interessante, né? As colônias têm um perfeito intercâmbio umas com as outras e com os postos de socorro e a elas subordinados. São poucas as colônias que têm essas escolas. Destinam-se aos irmãos trevosos para se recuperarem. Ou seja, nem todas as colônias possuem uma escola. Nós podemos lembrar que a colônia Nosso Lar tem um departamento, que é o departamento de regeneração. E para quem viu o filme Nosso Lar, ou para quem leu o livro, nós sabemos
que André Luiz ele foi lá trabalhar nesse local, no departamento de regeneração. E para ali iam aqueles espíritos que vinham do umbral em condições bem difíceis. Não foi o caso dele. Ele não foi para a regeneração, né? Quem cuidou dele, quem tratou dele, ele foi direto para o hospital, e quem cuidou dele ali foi o amigo dele, que agora não me lembro o nome, mas pronto, deixa estar, não faz mal, não é importante no momento. Depois, ela diz que é preciso esclarecer que há uma grande diferença entre espíritos trevosos e espíritos necessitados. Em nossos centros espíritas, normalmente, se socorrem espíritos necessitados ou ignorantes. Os trevosos muito pouco vão à Terra. Não se interessam pelos encarnados, por achá-los ignorantes e inúteis. Certamente, há algumas ressalvas. Eu grifei. Porque nós sabemos que esses espíritos são de uma inteligência e eles são muito astutos. E eles gostam do mando, de mandar. Eles querem ter o poder. Então, o que eles fazem? Eles acabam por escravizar as pessoas que estão com os sentimentos infelizes, no ódio, na vingança, ligados aos vícios, muito presos à matéria. Então, eles se utilizam desses espíritos, trabalham com a mente deles, não é? E então, eles acabam sendo, como se costuma dizer, um pau mandado, né? Eles trabalham, eles são escravizados por esses espíritos trevosos. Esses irmãos dedicam-se quase sempre a reinar em seus domínios no umbral. Há poucos centros que se dedicam a doutrinar essa classe de espíritos, pois eles dão muito trabalho. Então, é assim, nós só podemos fazer aquilo que é possível fazer, não é? Então, não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna. E ela esclarece, então, para nós, não é, que nem todos os centros espíritas se dedicam a doutrinar essa classe de espíritos. E eles se realizam no mal, e é no mal que querem viver. Desprezam qualquer atitude fraterna, cultivando o egoísmo. Portanto, ela vai agora falar-nos que chegou o tão esperado dia. Fomos visitar a colônia Nosso Lar. Todo mundo quer conhecer a colônia Nosso Lar, né? A colônia Nosso Lar é a menina dos olhos de todos os espíritas encarnados. E a Patrícia e o grupo dos novos amigos também foram visitar, então, a colônia Nosso Lar, no espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro. Acho que quase todos os espíritos, ela mesma afirma, hein? Sonham em conhecer essa colônia. A primeira a ser descrita pela psicografia aos encarnados. Tivemos a grata alegria de conhecer o escritor André Luiz. André Luiz apresentou-se com simplicidade e naturalidade. Cumprimentou-nos sorrindo. André Luiz falou, com voz forte e tranquila, que era somente um simples estudante em fase mais adiantada e que somente ficou conhecido por ter tido a oportunidade de ditar os livros que foram psicografados, descrevendo o plano espiritual. Então, veja, este espírito que, quando chegou, quando desencarnou, foi para o umbral e ele carregava ali no seu espírito, ele levou na sua bagagem espiritual o orgulho que ele tinha, não é? O egoísmo e tantos outros vícios que ele adquiriu. Mas ele tinha o conhecimento, a medicina deu-lhe o conhecimento, né? E isso para ele foi difícil. Mas depois de todo o amparo e depois de ouvir as palavras da sua mãe, que ele deveria seguir em frente, que ele deveria avançar e não ficar retardando o seu passo no arrependimento, nos queixumes, o que é que ele fez? Ele avançou e ele se tornou aquele espírito trabalhador e uma pessoa humilde. Então, ele fala para esse grupo de jovens, né,
juntamente com a Patrícia, que ele é um simples estudante, numa fase mais adiantada. Olha a diferença, né? De quando ele lá chegou para quando ele, nesse momento, onde ele se encontra com este grupo de jovens. Nós precisamos pensar também nisso. Porque o conhecimento, ele vai abrir para nós um leque muito vasto de muitas coisas. Mas nós precisamos, junto com o conhecimento, trabalhar o nosso sentimento. Né? Nós precisamos perguntar para nós, todos os dias, o quanto eu ainda me sinto orgulhoso, o quanto eu ainda me sinto egoísta. Nós precisamos fazer essa pergunta para nós, porque eu posso conhecer todas as obras básicas, eu posso ler, eu posso estar no estudo do Livro dos Espíritos já desde não sei quando, mas eu preciso fazer essa pergunta, eu comigo própria. Quanto que eu já trabalhei o meu sentimento? Quanto que eu já deixei de ser menos orgulhoso, menos orgulhosa, menos egoísta? Né? Porque não adianta muito conhecimento, mas se o sentimento estiver impregnado, estiver carregado de orgulho e de egoísmo, de que vale tanto conhecimento sem o sentimento? Né? Nós temos que trabalhar bastante esse lado. Portanto, ela diz que, para ele, o mais importante era que todos os que ali estavam querendo estudar aprendessem a serem úteis com sabedoria. Isso também é outro ensinamento para nós. Por vezes, nós chegamos aqui e queremos nos ingressar como trabalhadores, mas nós precisamos aprender a ser úteis com sabedoria. A sabedoria, ela não envolve só o conhecimento. Estarmos num grupo de estudos também envolve a parte do sentimento. Porque nós trabalhamos em grupo, porque nós somos uma família, porque nós temos que nos esforçarmos para compreendermos mais uns aos outros, para sermos mais tolerantes uns com os outros, para termos mais paciência uns com os outros. Nós não podemos fazer isso, pensar nesse assunto e querer fazer isso quando nós desencarnarmos. Esse é o nosso erro. Nós sempre colocamos o lado espiritual para segundo plano. E o lado material sempre está em primeiro plano. E nós temos que ter este cuidado. Porque nós não sabemos, e volto a repetir, qual vai ser o momento que nós vamos deixar a vida da matéria e seguir para o verdadeiro lar, que é a vida do espírito eterno e imortal. Portanto, ela vai falar para nós também dos postos de socorro. E os postos de socorro, disse Raimundo, são locais em que os espíritos socorridos têm permanência transitória. São amparados e orientados. Têm liberdade de escolher o caminho a seguir. Se adaptados à nova vida e despertos a crescer, vão estudar nas colônias de que necessitam. Se ficam inconformados e revoltados, retornam ao lugar de onde vieram. Portanto, a lei de livre-arbítrio sempre é respeitada. Né? A lei de livre-arbítrio, ela é respeitada. Portanto, aquele que não quer realmente aceitar a sua nova vida e fica retardando o passo e não quer sair desse estado, acaba voltando, né, para aquele lugarzinho que a Rosarinho fala para nós, que é o umbral, certo? Ou então volta para casa mesmo. E aí continua perturbando os familiares. Então, nós não podemos esquecer duas coisas que Jesus nos ensina. Que nós temos uma passagem do Evangelho que fala do dever. E nós devemos ter uns para com os outros aquilo que Jesus fala. Fazei ao outro aquilo que você deseja que o outro te faça. Então, nós precisamos pensar que quando nós temos oportunidade do outro lado da vida, de ser amparado, de ser socorrido, de seguir em frente, de estudar, e nós não queremos, e nós vamos regressar para a nossa casa, a casa material, nós vamos estar
fazendo exatamente o contrário daquilo que Jesus nos ensina, né? Ajudar o outro. Nós não estamos nos ajudando e não estamos ajudando o outro. Esses postos são locais menores de socorro na crosta e no umbral. São abrigos temporários onde ficam hospedados os irmãos necessitados e onde eles são tratados com todo carinho em suas enfermidades e necessidades. Depois, esses irmãos são conduzidos às colônias. Porém, muitos deles ficam, quando sadios, nos postos, servindo a comunidade que os abrigou. Porque muitos são tão gratos àqueles que os ampararam que eles preferem continuar ali nos postos a ajudar aqueles recém-chegados, aqueles que vão vindo, que vão chegar nas mesmas condições que eles chegaram, vão tratá-los também com carinho, vão cuidar deles da mesma maneira como eles foram tratados. Aí, então, eles estão fazendo aquilo que Jesus nos fala. Quando fizerdes a um desses mais pequeninos, é a mim que o fareis. Para nós estarmos perto de Jesus, nós temos que estar perto do nosso irmão. Para nós estarmos em sintonia com Jesus, nós temos que fazer pelo outro aquilo que nós recebemos de alguém. O mesmo tratamento, o mesmo carinho, a mesma dedicação. Aí eu volto a perguntar, quanto hoje eu estou sendo menos egoísta do que ontem? Será que eu já estou tratando o meu próximo da mesma maneira como eu quero ser tratada? Portanto, nós temos agora um posto de socorro chamado Abrigo, Caridade e Luz, onde este grupo, após a parte teórica que eles receberam, eles então vão para ali visitar e vão pôr em prática, vão ser úteis naquilo que eles estão aprendendo. O abrigo parece um ponto de luz, de claridade, na neblina escura do umbral. É um ponto de amor. Então, quando as pessoas estão unidas pelos laços de sentimento, pela verdadeira fraternidade cristã, cria-se um ambiente, forma-se, né, um ponto de amor dentro do umbral, onde estão aqueles irmãos com aqueles pensamentos de ódio, de vingança e tantos outros, de paixões que não conseguiram se libertar e tantas outras coisas mais. Aproximou-se de mim um trabalhador do posto. Você é Patrícia, filha do senhor José Carlos? Sou. Sem que eu esperasse, tomou minha mão, beijou-a e me entregou um buquê de flores. E disse este trabalhador, muito devo a seu pai. Agradeço a ele por seu intermédio. Estava agradecendo ao pai de Patrícia através dela, desse gesto. Obrigado. Pensei em ajudá-la, mas como não necessita de ajuda, aceite este presente. Olha a gratidão. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é fazer amigos. Porque nós somos todos iguais, filhos do mesmo pai. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é começar a fazer amigos hoje, agora. Não é pensar. Não é aqui vamos vivendo na matéria. Agora, quando eu desencarnar, eu vou pensar como que eu vou viver no plano espiritual. Não. Nós estamos aqui, na vida da matéria, para aprender, para progredir. Fiquei sem jeito e, por momentos, não soube o que fazer. Todos observaram a cena. Rápido, pensei no que meu pai faria diante deste acontecimento. Sorri e o abracei. Que bom ver amigos aqui. Como está o senhor? Agora bem, graças a Deus. Trabalho aqui, disse com orgulho. Isto devo a Deus e ao seu pai. Fui socorrido e orientado por ele. Olha que coisa fantástica, né? A atitude deste companheiro, deste espírito, trabalhando neste
posto de socorro, não quis ir para outra colônia, permaneceu ali para trabalhar e ajudar o seu próximo. E quando encontrou Patrícia, teve essa ação, essa atitude, né, para com ela, como uma gratidão por tudo aquilo que o pai lhe fez, porque ele foi socorrido e orientado por ele, provavelmente numa reunião de intercâmbio mediúnico. No pátio, dividimos o grupo em 3 partes, com 10 componentes, mais um instrutor, e fomos às enfermarias. Visitamos os abrigados, já melhorando. Pensei comigo, estão tão ruins que nem posso imaginar os piores. Ela nem descreve, porque ela também foi orientada para não trazer a informação no todo, para não chocar as pessoas que iriam ler. Porque a espiritualidade tem essa delicadeza para conosco. Porque o nosso pensamento, a nossa cabeça, nós não conseguimos suportar toda a informação que a espiritualidade poderia mandar para nós. Portanto, as coisas vão vindo com muita calma. Então, ela aqui só colocou esse detalhe. Visitamos os abrigados já melhorando. Pensei comigo, estão tão ruins que nem posso imaginar os piores. Homens e mulheres pareciam fantasmas de filme de terror. Apiedamo-nos, magros, olhos saltados e gemendo. Seus ais eram de cortar o coração. Então, veja, teve a parte teórica e foram preparados para a parte prática, mas não sozinhos. Tinha o orientador sempre junto com eles. Tentei ficar alegre ao me aproximar deles. Pensei que, ao observá-los bem, iria ler seus pensamentos, como havia lido nos livros de André Luiz, quando encarnada. Não consegui nada e perguntei o porquê a Frederico. Patrícia, ele me respondeu, isto é para quem sabe, quem trabalhou anos com irmãos nesse estado. Então, não chegamos do lado de lá, não vamos nos integrarmos num grupo de estudo e vamos aprender e já vamos sair fazendo tudo e mais alguma coisa. Não é assim. Nós damos um passo de cada vez, as coisas caminham lentamente. E isso no caso dela, que já levava na sua bagagem espiritual já algum conhecimento, porque o seu pai lhe passou isso. Portanto, logo mais, ele diz, o Frederico, terão aulas no curso e aprenderão um pouco sobre o assunto. Um pouco. Não quer dizer que vai aprender tudo. Não quer dizer que já vai sair, né, lendo os pensamentos daqueles irmãos necessitados. Alimentamos e limpamos os abrigados. Conversamos. Uns falavam de suas desencarnações. Normalmente gostam de falar de si, de queixar-se. Dávamos passes, orávamos para cada um que visitávamos. A maioria parecia alheia. Os nervosos se acalmavam depois do passe. Então, vejam, as pessoas que não conseguem se desligar da vida da matéria, que vivem somente preocupados com as coisas materiais. E se nós formos ver no Evangelho, nós temos uma passagem que fala ali que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, onde a traça os corrói. Nós devemos acumular tesouros no céu. Como que nós vamos acumular tesouros no céu? Trabalhando no bem, estendendo a nossa mão. Mas quando nós falamos em estender a mão, por vezes, nós falamos assim, não, eu vou lá para a casa do Batuíra, eu vou trabalhar lá e eu vou dar tudo de mim. Eu venho cheia de boa vontade. Mas quando eu chego aqui, basta eu ouvir um não, a minha ideia, basta que alguém diz, não, peraí, não é assim. Aquilo já me deixa contrariada. Já é o suficiente para eu sentir
ou ter outra vibração. Aí estraga tudo. Então, aquilo que a Patrícia falou, nós colocamos aqui no slide atrás, é preciso ser útil com sabedoria. Nós precisamos fazer as coisas usando aquilo que nós estamos a aprender, mas o sentimento. Que sentimento é esse que tanto a Nádia está a falar, que eu já não aguento mais ouvi-la? É a compreensão. A humildade, gente. Porque se uma pessoa com mais experiência chega para nós e diz, não é assim, eu tenho que ter a humildade de dizer, tá bem, então se não é assim, diz-me lá como é que eu devo fazer. Não é chegar e dizer, não, eu já sei tudo, eu vou fazer tudo. Não precisa me falar nada porque eu já sei. Não. Por vezes a gente até sabe. Mas a gente tem que ter a humildade de fazer de conta que não sabe. Para a gente não criar antagonismo e não criar vibrações, né, que não são boas e que acabam por prejudicar a própria tarefa. Continuando, que já temos o tempo aqui quase somos escravos do relógio, e nós não podemos trazer tudo, né? Senão vocês também não vão comprar o livro. E a feira do livro está chegando e vai ter um ótimo desconto, portanto, faz favor, economiza aí umas moedinhas, põe lá no porquinho, que é para poder ir lá na feira do livro e comprar. Alguns não entendiam nada do que viam e indagavam o que se passava. Outros respondiam com monossílabos às indagações. Quando acabamos, estávamos cansados, pois cansa, doação. Eles foram ali para doar. Então, eles precisavam, este grupo de jovens precisavam descansar. Fomos para os quartos, tomei banho e fomos para o salão de refeições, onde nos alimentamos com frutas e sucos. Portanto, quem achava que chegar no plano espiritual não toma banho, não come, não dorme, está muito enganado. Né? A Patrícia está mostrando aqui para nós, fazendo tudo isso. Portanto, nós já temos aí uma informação a mais. E ela diz que o dia amanheceu lindo, e esse é o nosso finalzinho. Eu fui buscar o finalzinho, não dava para trazer o livro todo, é muito interessante, é rico em detalhes, porque ela fala de muitas coisas ali muito interessantes. Então, fui buscar os agradecimentos, que é o final desse curso, né, desse local onde ela foi estudar. Então, ela diz, o dia amanheceu lindo, fiquei pensativa. Uma emoção carinhosa brotou em minha alma, que Deus, ao nos criar, nos fez cópias, mas nos deu a capacidade de amar indistintamente. Ao me lembrar dos professores, senti um respeito profundo. De que forma poderia demonstrar minha gratidão por tudo o que me fizeram, por todos os conhecimentos de que me foram portadores e nos transmitiram? Agradecimentos? Não. Era muito pouco pelo tanto que nos fizeram. A gente não dá para buscar palavras para tentar explicar o sentimento, né? A gente vê que é tanta bênção, gente. Nós estamos recebendo tanta bênção nessa casa que é um dever nosso, ao chegar naquele portão, a gente largar fora, lá fora, tudo que é da nossa vida material, esquecer tudo. Deixar mesmo, depositar. Sabe quando a gente vai depositar no caixote de lixo? Depositar lá, deixa lá. E entra pensando em Jesus, fazendo a oração, agradecendo por muito que nós vamos receber a partir do momento que nós já entramos. Aqueles desencarnados que vão ser amparados, que vão ser tratados. A gente nem pensa nessas coisas. A gente vem tudo... Aí chega aqui, entra... Né? Não é assim. Nosso comportamento é outro. Tem que ser diferente. E diz-nos ela que não havia pagamento para esse tipo de bem adquirido. O mínimo que poderia fazer era tê-los como exemplo,
Daqui para frente, todos os meus pensamentos e atitudes seriam baseados nas virtudes que eles demonstraram durante o período em que estivemos juntos. Meu coração transbordava de amor e afeição, estava feliz. Não a felicidade que na matéria procuramos como sinônimo de poder, facilidades e ociosidade. A felicidade que sentia tinha como fruto o desejo ardente de trabalhar, servir, amar intensamente todas as manifestações de meu Deus, pois Ele é tudo para mim, e eu o via em todos os meus amigos, irmãos e instrutores. Que possamos sair daqui com este mesmo olhar que a Patrícia está nos trazendo aqui neste livro. E, terminando, ela diz: conhecimentos adquiridos são nossos bens, tesouros que nos enriquecem. Eu trouxe essa imagem para que nós, aqui, pequenininhos, na vida da matéria, possamos, através do conhecimento, através do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso querer, uns para com os outros, de nos abraçarmos mesmo, de coração, mesmo que o abraço não seja físico, mas que seja do olhar, do coração, do sentimento, e que possamos crescer juntos, fortalecermos-nos e crescermos assim como essa última plantinha que está aqui. Que Jesus continue a nos ajudar e os amigos espirituais desta casa, e que nós, a cada dia, possamos ser mais compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes e, acima de tudo, mais humildes. Muito obrigada. Queridos companheiros, nós vamos ir caminhando para o encerramento. É interessante esta coleção dos livros da Patrícia. É bom lembrar que ela já era espírita e os seus pais frequentavam uma casa espírita. Ela já trabalhava junto com as crianças naquela casa espírita. Aqui, há um tempo atrás, um espírito falou o seguinte, que lá, aqui no plano espiritual, tudo se conquista. Mediante muito aquilo que nós aqui encarnados possamos realizar. Ela já era espírita, os pais são espíritas. A sua mãe era artista de televisão, Maria Rosa. Ela trabalhou naquela novela A Viagem. Eu a conhecia aqui em Portugal, conhecia em São Paulo, que eles montaram um teatro sobre este livro e estiveram em cartaz anos, quer no Rio de Janeiro, quer em São Paulo. Eu fui lá assistir ao teatro em São Paulo e chorei lá, porque quer do pai dela, ela e o irmão e a tia, que era a psicóloga dela, eles fazem parte do teatro. Mas aqui reparem que tudo se conquista, portanto, ela já frequentava, ela já conhecia a sua partida, possivelmente um resgate, que ele ia atravessar o Rio de Janeiro e um carro a pegou. Não, ela desencarnou com aneurisma. Ai, sim. Sim. Bom, pensei que era por desastre. Bom, mas não importa. Então, ela, ao chegar lá, ela foi acolhida numa colónia espiritual. Bom, mas de todos nós vai acontecer isso? É a grande diferença e a grande sabedoria que nós poderemos tirar nesta doutrina. Saber que a vida continua depois da morte. E cada um vai encontrar aquilo que semeou e segundo as suas obras. Isso não resta dúvida. Ao mesmo tempo dizer que, e o Chico dizia, ao partirmos para lá em condições deficitárias, é melhor ficar cá.
ao partirmos em condições difíceis, é melhor ficar aqui. Só que pela lei, nós temos que partir. Pela experiência vivida nas reuniões em 50 anos, e tenho acompanhado as coisas mais interessantes por um lado, e mais tristes por outro, e mais alegres também, daqueles que partem e chegam lá, querem ser nossos familiares ou não. E a situação é muito difícil. E nós sabemos aqui, até das pessoas que frequentam, é que é um assunto que fica lá, porque não pode vir cá para fora. Por isso, convém ler estes livros, buscar estes exemplos e aproveitar todos os minutos, como o Chico dizia, para buscarmos aqueles bens espirituais que passam na alfândega da morte, porque tudo que é material aqui fica até o nosso corpo, mas as nossas conquistas espirituais, a nossa bondade, aquilo que fomos útil, as nossas instruções, aquilo que aprendemos é útil lá para estarmos em melhores condições. Se perguntar para mim, eu já falei isso aqui de público, qual é a tua preocupação no momento? A minha preocupação, eu já trabalhei profissionalmente, o meu filho já está tudo arrumado, a minha preocupação é quando eu chegar lá. Como é que eu levei a coisa aqui para me encontrar do lado de lá? Alguém vai me estender a mão? Vou ser encaminhado para uma colónia? Ou, como diz o nosso Rosarinho, são 7 andares, tem o resto do chão, 3 para baixo e 3 para cima. Vou lá para o porão para baixo? Como vêm entidades aí na associação que vêm de lá mesmo. Então, a doutrina tem essa função e essa benção de nos ensinar e nos convidar para que, e o Cristo, através da sua mensagem, trouxe-nos todo esse exemplo. A espiritualidade pôs tudo em livros para nós aprender. Hoje não temos mais livros de espírito dessa psicografia. Está tudo escrito. Está tudo nos livros. É só seguir. A espiritualidade já fez o seu trabalho. Ajudou em todos os aspectos para que nós possamos aprender. Cabe a cada um de nós. E temos aqui a espiritualidade que intui para casas espíritas, para que possam vir buscar o amparo, aprender. Temos cursos, tem estudos, tem tudo. Tem assistência social, que é uma bênção àqueles que trabalham, porque cada um segundo suas obras. Deus é justiça, dá a cada um aquilo que merece. Por isso, amigos, é o que nós estamos aprendendo e que esta casa se esforça para, e nós estaremos juntos 3 e 4 lá no auditório, e todos esses companheiros que vêm, alguns daqui de Portugal e outros do Brasil, irão trazer para nós lições extraordinárias, porque lá os brasileiros sabem muito, porque tudo é muito mais fácil, tudo está muito mais, a doutrina, o ambiente é muito mais fácil. Eu, ao fim de trabalhar como imigrante lá em São Paulo, e que depois vim para cá, e que estava na doutrina, e aqui é uma diferença muito grande. Nós, os portugueses, somos caritativos, somos, enfim, mas a parte espiritual, talvez pelo catolicismo, talvez, ela ainda está com uma grande dificuldade. Né? Por isso que o brasileiro, ele trabalha com mais facilidade, ele se adapta com mais facilidade, procura ajudar, tudo é muito mais fácil, porque é um povo onde a doutrina ali
é desenvolvida sem embaraços, sem nada, absolutamente nada. Hoje, graças a Deus, nós não podemos se queixar. Fomos os primeiros que fomos para a Feira do Livro, fomos os primeiros com uma carrinha nas ruas, grupo espírita Bato, as pessoas olhavam para lá e se benziam. É verdade. Mas isto para dizer que nunca ninguém nos incomodou, chamou a atenção, está livre, o caminho está aberto, é só seguir. O que não aconteceu há 40 anos atrás, por aí mais ou menos. Por isso, amigos, vamos aproveitar. Não vamos perder um minuto. Chico Xavier dizia, se eu estiver 15 minutos na ponto da condução à espera, eu não recupero mais aqueles 15 minutos. Dormir menos, para estudar mais e aprender mais. É assim que nós temos que aproveitar. Repetindo, indo para lá em situações difíceis, é melhor ficar aqui, porque lá o sofrimento é muito maior. É muito maior. E tem 3 posições para terminar. Ao desencarne, quando a criatura ela foi boa, não procurou fazer o bem, ela vai acompanhando, ficando no lar com os familiares. Dependendo, cria problemas e obsessões e situações. Se procurou o mal, se fez o mal, automaticamente vai, como foi dito ali, para o umbral. Se fez o bem, exemplo da Patrícia, vai ser admitida numa colónia. São 3 posições que a prática nos tem dito. Eu já atendi companheiros que trabalharam na doutrina, trabalhávamos até ombro a ombro, hoje numa posição privilegiada. Tivemos com aquele casal que hoje não está aqui. Aquele casal foi um trabalhador que trabalhámos ombro a ombro. E era uma casa que foi construída dentro de uma favela. Trabalhou-se muito ali. Aqueles que foram beneficiados e que já partiram, na oração do nosso lar, eles faziam fila para cumprimentar, dizia eles, os 2 trabalhadores que nos ajudaram. Isto deu-se há 4, 5 dias em minha casa. Portanto, vejam que é uma realidade, a vida espiritual é uma realidade que nós temos e que devemos conquistar. Por quê? Porque a justiça divina. Nós ainda procuramos enganar uns outros com muita facilidade, mas a Deus ninguém engana. Queridos companheiros, vamos para o encerramento. Agradecemos a presença, peço desculpa pelos minutos que eu